Fala jovem, seja bem-vindo ao canal Mercúrio Educação Corporativa, o canal feito para ajudar jovens empreendedores ou quem estão no início da sua carreira a entender como podem evoluir profissionalmente mais rapidamente. Hoje eu estou aqui para falar sobre 5 atitudes que você pode incrementar a sua rotina de maneira diária no seu trabalho, que vai chamar a atenção das suas lideranças positivamente e vai impulsionar a sua carreira rapidamente. Talvez você esteja se perguntando como que eu posso te ajudar. Bem, eu sou empreendedor e recrutador há mais de 10 anos e trabalho especificamente com essa área de avaliar promoções, cuidar da parte de gente e gestão de toda a equipe das empresas a qual eu faço parte. Então eu sei exatamente os principais pontos positivos e as objeções que são levantadas pelos líderes quando estão avaliando alguém e considerando essa pessoa para uma promoção. Eu vou desenvolver esses 5 tópicos, mas se você já seguiu até aqui, dá uma força para o canal que está começando agora, que vai trazer sempre conteúdo voltado ao desenvolvimento de carreira, ao desenvolvimento pessoal e profissional. O item número 1 está falando de foco no resultado. Observe para aquela empresa qual resultado é o mais importante. Não foca nos defeitos da empresa, no que ela precisa melhorar, porque ela não está dando conta de fazer bem, mas sim qual que é a métrica mais importante, ou seja, qual é a métrica que o cliente daquela empresa acha mais importante ou o cliente da sua área dentro daquela empresa acha mais importante e foca nisso, foca em melhorar isso, porque às vezes você está olhando para algum problema que pode ser um problema para você, porque te afeta a sua área de alguma maneira, mas para a empresa como um todo não é tão relevante. Por isso que o foco é no resultado e não nos problemas. E o segundo ponto talvez seja o mais relevante, porque 87% dos gestores apontaram isso como a principal razão que leva as pessoas a serem promovidas ou não, que é prazo. Você não quer ficar conhecido como o cara na empresa que não entrega no prazo. Pelo contrário, você quer ficar conhecido como o cara que entrega, que faz aquilo que foi prometido dentro do prazo estabelecido. Porém, onde as pessoas erram muito é que elas não negociam os prazos que elas têm, porque, de maneira geral, é difícil você mensurar algumas tarefas. A área de tecnologia, por exemplo, é conhecida pelos desenvolvedores nunca conseguirem entregar no prazo. Parte disso é pela falta de disciplina deles, sim, isso existe, porém, parte disso é também que é um trabalho difícil de mensurar quanto tempo você vai gastar. E por isso é importante você estar negociando e renegociando os prazos constantemente. Não porque enfim, você não deu conta de fazer, né? Mas sim porque, de fato, aquela demanda exigiu mais tempo do que foi pedido inicialmente. E isso você tem que estar monitorando constantemente, vendo se o projeto está dentro do planejamento que foi feito e, se não tiver, por qualquer motivo que seja, está informando a sua liderança. Inclusive, uma das táticas que você pode utilizar é: olha, eu estou focando nesse projeto, nessa tarefa, porém esse outro estão ficando atrasados, porque estou dando foco nisso. É isso mesmo que eu deveria fazer? Ou você acha que a minha prioridade deveria ser outra? Então, sempre traga isso dessa forma para a sua liderança, que a partir disso, sentindo que eles estão participando e inclusive liderando, gerindo o seu tempo, se amanhã alguma coisa não der tempo ou ficar fora do prazo, eles vão poder te defender e falar assim: não, mas essa pessoa estava me informando, eu sabia que isso estava assim e, portanto, não é culpa dela. Comunicação estratégica tem muito a ver com oratória. E oratória é algo que você deveria estudar e entender bem. E saber que a sua comunicação se passa pela sua aparência, sobre ser gentil, saber com quem é o interlocutor que você está conversando e como você deve se comportar em relação a ele. Existem tantas nuances a respeito de comunicação que eu não vou conseguir te dizer as principais técnicas aqui. Inclusive, essa é uma das coisas que eu trabalho nas minhas mentorias individuais.
faz. Então, fica como uma dica para você pesquisar mais sobre esse assunto, ou, caso você queira, você pode me buscar e a gente pode fazer um trabalho mais aprofundado a partir de uma mentoria. A quarta dica é: seja solícito, seja prestativo. Alguém te pediu algo? Fale, bem, eu posso ajudar. Posso até não saber o que é, mas eu vou tentar te ajudar. Essa deve ser a sua resposta padrão para qualquer situação. Porém, caso seja algo que te atrapalhe na sua rotina e que de fato não seja de sua competência, converse com a sua liderança, fala que te pediram isso e que se realmente deveria ser algo que você pode ajudar ou se isso vai comprometer a sua rotina. Mas de maneira geral, esteja mais disposto a dizer sim do que não, certo? As pessoas então vão ficar conhecendo você como alguém que é sempre disposto a ajudar. E isso vai criar uma boa fé em relação a todas as pessoas, inclusive aquelas que te conhecem pouco, têm umas impressões mais de longe a respeito da sua pessoa. E se você, por acaso, não souber lidar com aquela tarefa ou com o que foi pedido, busque ajuda. Esse é outro ponto importante, que é, eu tenho que saber me relacionar com as pessoas dentro da empresa, quem resolve o que dentro da empresa, para poder saber com quem que eu posso pedir ajuda. E se eu estou constantemente ajudando, eu também vou estar constantemente recebendo a ajuda de bom grado das outras pessoas. Lembre-se, a coisa que as pessoas mais odeiam de ouvir, os líderes mais odeiam de ouvir dentro das empresas, é algo como: isso não estava na descrição do meu trabalho, ou eu não fui contratado para poder fazer isso. Nossa, quando eu ouço isso eu até estremeço, porque isso está dizendo que a pessoa está enquadrada, ela acha que o trabalho dela é só aquela função dentro daqueles parâmetros. E, na verdade, a função é uma descrição genérica do que pode ser feito. E as pessoas querem, dentro das suas empresas, os gestores querem, dentro das suas empresas, alguém com mentalidade de dono, que nos leva à nossa quinta e última dica. O que é a mentalidade de dono? Alguém que está olhando para a empresa e está preocupado com o crescimento da empresa. Alguém que olha não só para si, ou para a sua área, ou para suas responsabilidades. Alguém que olha para o resultado geral da empresa e que, como um dono, e por isso é a mentalidade de dono, fala assim: o que eu posso fazer para melhorar os resultados de maneira geral, e eu quero fazer parte desse resultado. Como é que eu faço para fazer parte desse resultado? Pessoas assim têm muito mais oportunidades dentro da empresa, justamente porque estão buscando compartilhar daqueles resultados. E se os gestores percebem isso, eu falo assim: eu quero essa pessoa para minha equipe, eu quero essa pessoa como um líder, porque ela vai, de fato, contagiar todos, né, de uma maneira muito positiva a querer o que é melhor para a empresa e não só o que é melhor para si. Então, espero que essas dicas de carreira tenham sido úteis para você avançar estrategicamente dentro do trabalho que você está hoje. E agora eu vou te dar uma dica de como você vai aplicar isso de maneira muito prática e introjetar isso no seu comportamento para que aos poucos isso se torne algo natural. Bem, como é que você vai fazer isso? Pega um caderninho, escreve as 5 dicas, pensa em formas como você vai aplicar isso na sua rotina. E todo dia, antes de ir para o trabalho, abre seu caderninho e fala assim: eu vou aplicar essa dica aqui hoje e deixa eu ver como que eu vou fazer isso com as pessoas. Então, você fazendo isso, eu te garanto que em pouco tempo, em questão de 6 meses, você vai ter introjetado isso no seu comportamento e isso vai gerar uma percepção diferenciada das pessoas ao seu redor. Basta você perguntar a elas que você vai ver que isso de fato vai trazer um resultado muito positivo para a sua carreira e para o seu crescimento profissional. E aí depois eu quero ouvir de você aqui nos seus comentários do YouTube o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver em outros conteúdos, e já vou deixar uma provocação para o nosso próximo vídeo, que vai falar sobre 5 coisas que você não deve fazer, que você deve evitar de todo jeito para não perder oportunidade de crescimento, para não perder uma promoção. Então, segue o canal e te aguardo no próximo.